Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você saúde e paz. E no programa de hoje nós vamos comentar de febre aftosa, só que lá na Europa. Além de suínos, bovinos também estão com problemas. Vamos falar do mercado do leite, que vem mostrando um avanço na captação do produto. Vamos comentar do mercado político, ambiental e agrícola, só que lá da União Europeia. E você vai ver que os chineses estão com fome de Brasil. Está lançando agora um dos mais modernos terminais portuários do mundo, só que lá no Porto de Santos. E eu vou conversar com Hélio Jove, ele é o CEO da Supremo Ambiental, e nós vamos falar de uma série de questões ambientais muito importantes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um tema importante, febre aftosa, só que lá na Europa. E além de suínos, em bovinos também está acontecendo o problema. Após um caso inicial de febre aftosa em gado na Alemanha, agora no mês de janeiro, o vírus ressurgiu em dois outros países europeus, Hungria e Eslováquia. Em ambos os casos, a doença que também afeta porcos foi detectada em rebanhos bovinos e existem suspeitas de que os surtos estejam interligados. Tanto a Hungria quanto a Eslováquia estavam livres de febre aftosa há 50 anos, segundo informações da Top Agrar, uma publicação especializada em agricultura na Alemanha. O vírus foi encontrado em 3 fazendas de gado na cidade de Dunajsk. E os surtos foram confirmados em 20 de março. As fazendas abrigavam 2.761 animais, dos quais 12 estavam infectados. Todos os animais foram sacrificados. O ministro da Agricultura da Eslováquia classificou o incidente como um problema sério e muito grande. O Reino Unido e a República Tcheca impuseram restrições às importações de animais e produtos da Eslováquia. As fazendas infectadas estão localizadas a cerca de 30 quilômetros da capital, Bratislava, e a 10 quilômetros da fronteira com a Hungria, onde o vírus foi detectado em uma fazenda de gado perto da fronteira com a Eslováquia, na vila de Kisbajax. O surto ocorreu 2 semanas antes dos casos da Eslováquia. A fazenda abrigava 1.372 animais, dos quais 1.064 estavam infectados. A proximidade geográfica entre os surtos na Hungria e na Eslováquia sugere uma possível ligação. Em janeiro, a febre aftosa foi detectada em um pequeno rebanho de búfalos aquáticos perto de Berlim. O caso foi isolado e a Alemanha foi declarada novamente livre de aftosa sem vacinação em meados de março. Apesar de não envolver porcos, o surto afetou os preços e o comércio da indústria suína alemã. Os recentes surtos de febre aftosa na Europa Central levantam preocupações sobre a propagação do vírus e suas consequências econômicas, exigindo medidas rigorosas e de controle e vigilância por parte das autoridades competentes. E agora você vai ver que os chineses estão com fome de Brasil. A China está lançando um dos mais modernos terminais portuários do mundo, só que lá no Porto de Santos. A COFCO Internacional, ela vai inaugurar agora em breve um novo terminal agrícola no Porto de Santos. O Terminal Sport COFCO, é o TEC, e será um dos principais e mais modernos terminais portuários do Brasil. O empreendimento, orçado em 1 bilhão e 700 milhões de reais, está localizado na área do STS-11,
na margem direita do Cais Santista e permitirá a movimentação de 14 milhões de toneladas de produtos por ano até 2026. O TEC será o maior terminal portuário da COFCO fora da China e vai superar o terminal da companhia localizado em Rosário, lá na Argentina, que possui capacidade para a movimentação de 6 milhões de toneladas por ano. Somente este ano, a COFCO tem a expectativa de movimentar pelo novo terminal 8 milhões de toneladas de cargas, como grãos, açúcar, farelo de soja. Atualmente, a empresa chinesa exporta cerca de 4,5 milhões de toneladas pelo Porto de Santos, utilizando os terminais de terceiros. Vencedora da licitação da área realizada em 2022, a COFCO possui um contrato de concessão de 25 anos no Porto de Santos e iniciou as obras do terminal no segundo semestre de 2023. O número de 14 milhões de toneladas com a totalidade das operações no terminal, prevista para ocorrer até 2026, vai garantir à COFCO a triplicação de sua capacidade portuária em território brasileiro. E, de acordo com executivos, os investimentos aplicados no maior porto do país vão otimizar a produção e ampliar os resultados operacionais da companhia. E com o objetivo de atender às operações do TEC, no começo do ano, a COFCO anunciou investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais em transporte ferroviário, adquirindo 979 vagões e 23 locomotivas, que serão utilizados para trazer grãos e açúcar ao Porto de Santos. Os equipamentos, eles terão capacidade de transportar até 4 milhões de toneladas dos armazéns e das indústrias de esmagamento da COFCO e também de suas 4 usinas de açúcar no interior de São Paulo. O transporte será realizado pela operadora ferroviária Rumo, que é do grupo Cosan. E agora vamos comentar do mercado político, ambiental e agrícola lá da União Europeia, que agora em fevereiro a União Europeia anunciou mudanças significativas na sua política ambiental e agrícola, que impactam diretamente o agronegócio brasileiro. De acordo com Roberto Araújo, que é membro do Conselho Científico Agrosustentável, que é o CCAS, a resposta aos protestos dos agricultores europeus resultou num recuo da implementação da estratégia Farm to Fork, ou seja, da fazenda ao garfo, e na flexibilização de várias metas do Green Deal. Esses ajustes criam novas oportunidades para nós brasileiros que enfrentavam crescentes barreiras comerciais devido às exigências ambientais. A flexibilização das exigências ambientais e de rastreabilidade pode reduzir as dificuldades para os exportadores brasileiros, proporcionando mais tempo para a adaptação às novas regras. Além disso, com o afrouxamento das metas de redução do uso de pesticidas e o fim de exigências rigorosas para certificações ambientais, o Brasil poderá expandir as suas exportações para o mercado europeu de maneira mais competitiva. Além disso, a revogação da meta de recuo de pesticidas e o afrouxamento das regras de uso do solo dentro da própria Europa podem reduzir a pressão sobre os importadores europeus que antes exigiam certificações ambientais mais severas dos fornecedores estrangeiros. Isso pode beneficiar produtores brasileiros que ainda não implementaram certificações ambientais ou mecanismos para assegurar a origem sustentável da produção. O Brasil
como grande player do agronegócio mundial, pode aproveitar essa nova conjuntura para expandir o seu comércio com a Europa e consolidar as suas relações com a China e outros países, reforçando a sua posição como um líder na produção agropecuária sustentável. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do leite, mostrando o avanço na captação de leite. Os resultados definitivos da pesquisa trimestral do leite do IBGE foi publicada agora no último dia 18 e confirmaram o avanço nas captações de leite no quarto trimestre do ano passado, contribuindo para a recuperação no volume de leite no ano em relação a 2023, com um total de 6 bilhões 780 milhões de litros de leite captados no quarto trimestre de 2024, a variação em relação ao quarto trimestre de 2023 chegou a 4,6%, acima dos 4,1% anunciados anteriormente pelos dados prévios. Em relação aos resultados estaduais, Minas Gerais, o principal estado produtor do país, apresentou um avanço de 6% no último trimestre de 2024, em relação ao mesmo período de 2023, com um pouco mais de 1 bilhão e 700 milhões de litros de leite captados no estado no período citado. Entre os maiores estados produtores de leite do Brasil, o maior avanço percentual observado foi no Paraná, com um crescimento de 12,6% em sua captação, e seguido pela variação que foi obtida por Minas Gerais. Por outro lado, Goiás e São Paulo apresentaram quedas em suas captações, com variações anuais de menos 2% para Goiás e menos 1,8% para São Paulo, no quarto trimestre do ano passado. Entre todos os demais estados brasileiros, o principal crescimento percentual foi observado no Piauí, que apresentou uma variação de 32,3% em relação ao ano anterior, no quarto trimestre. Outros estados da região Nordeste também apresentaram importantes crescimentos percentuais, como Sergipe, que avançou 22,6% em relação ao quarto trimestre de 2023. E depois do intervalo eu vou conversar com o Hélio Jove. O Hélio Jove é o CEO da Supremo Ambiental e nós vamos falar de questões ambientais muito importantes. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do Ministério da Agricultura, que está defendendo a ampliação do crédito rural, só que em dólar. E esse crédito é oferecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E o Ministério da Agricultura explica que esse processo é uma alternativa viável para reduzir os custos financeiros dos produtores. E numa entrevista à CNN Money, o assessor especial do Ministério da Agricultura e presidente do Conselho da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, o Carlos Augustin, ele argumenta que a modalidade, quer dizer, dólar para o crédito rural, pode ser mais vantajoso do que o crédito tradicional em reais. E o assessor, ele explica que o agricultor brasileiro tem que fugir do atual patamar da taxa de juros no Brasil, que é de 14,25, e migrar para uma linha de crédito de dólar em torno aí de R$ 5,75 o dólar, mais o juro de 8% a 9%, o juro internacional, como diz o assessor, que seria cobrado no mercado internacional de 8% a 9%. O governo está objetivando o dólar na agricultura
Na verdade, o agricultor não está tomando dólar porque tem medo. Aí o assessor disse assim, que o Ministério da Agricultura disse que quem planta soja, milho, algodão, não precisa ter medo. Você conhece aquele ditado que diz que macaco velho não enfia a mão na cumbuca? Pois é. É tudo uma questão de confiança no atual governo. Não é simplesmente ir fazendo empréstimo em dólar. O país não está estável. A gente não sabe o que vai acontecer. Agora, o governo vai tentar convencer a fazer uma grande campanha publicitária, porque o BNDES já tem essa linha, e essa linha não é cara. O assessor lá da Embrapa disse o seguinte, nós temos que fugir do juro brasileiro. Nós não podemos pagar juros de 14%, atual patamar aí da Selic. Nós temos que fugir desse juro do mercado interno e achar uma outra maneira de atender às necessidades dos produtores. Simples assim, né? Pois é. E agora eu vou conversar com o Hélio Jove, CEO da Supremo Ambiental, e nós vamos falar de um baita problemão. Ou seja, o IBAMA está multando, ou multou o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil emprestou dinheiro para quem tem problema ambiental. Nós multando nós mesmos, nós fazendo convite para a nossa própria festa. É assim que está a situação. Bom dia, Hélio. Tudo bem? Bom dia, Toninho. Essa é uma festa meio ruim de participar, né? É, não é das melhores não, mas, pois é, está aí. O IBAMA, que é do governo federal, multando o Banco do Brasil, que emprestou dinheiro para quem tem problema ambiental. Exatamente, Toninho. Como que é essa situação? A gente já há muitos anos já acompanha que quando o produtor tem algum problema de passivo ambiental ou não apresenta a outorga quando ele utiliza água para irrigação, por exemplo, ou licenciamento ambiental da sua atividade, o próprio banco pede esses documentos e quando não apresenta, não libera o crédito. E aí, esse caso do IBAMA, o Banco do Brasil emprestou o dinheiro para uma propriedade que tinha um embargo, automaticamente o Banco do Brasil foi multado por ser solidário. Bom, como nós estamos em Goiás, mas o nosso programa vai para o Brasil inteiro, existem muitos problemas, né? E esse caso, inclusive, foi no Pará, não foi em Goiás. Quer dizer, mas a moda pode pegar por aqui, não pode? Nesse caso, é federal, não é só o estado de Goiás. Outra situação que está acontecendo bastante, o produtor, ele já tem o seu crédito liberado, ele já pegou o dinheiro e tem prazo para pagar isso. Às vezes ele tem um tempo para pagar, e aí ele tem 8 anos para frente, ou 6 anos, 10 anos para frente. No caso de levar uma multa ou ter um embargo, o banco, os bancos, as instituições financeiras, esse caso aconteceu já um com o Bradesco, um com o Santander e um com a Caixa Econômica, solicita o pagamento imediato da dívida porque ele teve a multa. Então, aquele prazo que ele teria futuro para pagar é antecipado e isso está no memorial de caracterização do crédito rural. Então, agora, se a gente fizer um apanhado em nível Brasil, quer dizer, a gente chega à conclusão que tem muita gente que tem problema ambiental e que não resolveu até agora. Muito, Toninho, muito mesmo. É uma questão, assim, até que, entre aspas, cultural. E agora, com essas exigências que eu vou fazer agora, amanhã, 22 anos como consultor ambiental. Minha empresa faz 22 anos. Eu nunca vi tanta fiscalização em cima das propriedades rurais como agora. São situações que a maioria são feitas como? Por imagem de satélite. Não tem mais fiscalização em loco. É uma salinha pequena com 40, 50 pessoas e analisando tudo através do CAR. Aquele negócio que teve no passado, faz o seu CAR que você vai ter crédito, faz o seu CAR que você vai regularizar. Não, o CAR, na verdade, vamos ser sinceros, ele foi feito para criar uma forma do governo federal ter em mãos os dados da propriedade e saber o que tem de problema e multar de forma online. Bom, com essa entrada moderna de verificação via satélite e com a qualidade das imagens que a gente tem, se você estiver atrás do cupim, você toma cuidado que você aparece. Toninho, se você estiver fazendo alguma coisa ali, você toma cuidado que você pode aparecer no satélite. Toninho, é coisa de metros, de centímetros. Hoje eles tiram foto com resolução até de 60 centímetros. Mas a maioria das fotos de imagem de satélite é de 3 metros, no máximo 10.
Quando fala assim, muito longe, 30 metros de distância. Não, 30 metros você enxerga tudo. Com certeza. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se eu deveria dar, não. Eu tenho uma propriedade, uma chácara de 2 alqueires, 2. E eu fiquei um tempo sem roçar os pastos. Tem um pastinho lá, de pasto deve ter mais ou menos um alqueire. O Hélio Jovem Metade, né? o Hélio Jovem é testemunha. E agora eu resolvi roçar o pasto, dar uma limpeza no pasto. Porque eu tenho mania de deixar árvores, árvores de lei, vamos dizer assim. Protegidas. Protegida, essa não derruba. Agora, mata, corta. Aí eu falei com o Hélio, eu tenho lá um alqueire. Ele falou, Toninho, não mexe. Vamos tirar toda a documentação. Tem um mês que eu estou mexendo com esses documentos. E hoje, agora, antes dele sentar aqui, eu falei, Hélio, eu não consegui um documento no cartório ainda, um mapa e tal. Aí ele falou, não, pode deixar que nós vamos ver isso aí. Então, você que está me acompanhando, eu tenho 2 alqueires, 2. Se você tiver 10, 20, 30, 100 mil, vai atrás, vê a sua situação como está, para você não se ferrar lá na frente. Toninho, em cima dessa situação sua, o produtor tem que entender que existe 4 situações. Você tinha o seu pasto, deixou sujar, certo? Sujei, Porque eu não tinha mais se gado. passar de 5 anos, é considerado Já tem. cerrado. Se não passou de 5 anos, você pode tirar a limpeza de pastagem, sem rendimento lenhoso, porque se tiver rendimento lenhoso, é licença de desmatamento. Agora, se ele quiser cortar uma árvore aqui, outra ali, no máximo 30 árvores por hectare aqui em Goiás, no máximo 15 árvores por hectare em Minas Gerais, cada estado tem suas particularidades. Ele vai tirar uma licença que é corte de árvores isoladas. A maioria acontece isso quando o cara tem pecuária e vai passar para a lavoura. Aí tem outro caso, se ele tiver o desmatamento até 50 hectares, de 50 a 500 hectares e de 500 acima. Cada situação depende dessa quantidade de hectares, que dá 10 alqueiros, 100 alqueires ou acima de 100 alqueires, para ficar mais fácil o pessoal entender. Aí também tem que verificar qual que é a atividade, porque hoje qualquer desmatamento é vinculado à atividade. Igual eu estou fazendo agora uma licença de desmatamento onde vai ser construído um IFG em Cavalcante. Então eu não tirei a licença para o desmatamento, eu estou tirando a licença para construir a universidade que vai ter a necessidade de um desmatamento e sai junto com a licença só. Então tem essas questões também. E olha, eu acho que todo produtor, não é que a gente deve fazer errado, não. Pode ter certeza absoluta, você está sendo vigiado 24 horas por dia e às vezes você não tá sabendo. Não, é só umas 20 árvores, coisa à toa, a árvore pequenininha, para lenha, né? Ou às vezes você vai cortar e vai largar lá. Tira a sua licença. Se você não sabe, não tem noção, pergunte para quem sabe. Pergunta, liga lá para o Hélio, lá na Suprema Ambiental, liga para ele, conversa com ele por telefone, que ele vai te dar todas as informações possíveis. Então, não faça errado, porque vão te pegar. Com certeza, Toninho, uma coisa fácil de resolver isso e ele saber, porque a maioria dos produtores, ele não sabe a sua situação. Então, faz um estudo que a gente fala, laudo de passivo ambiental. Nós vamos pegar as certidões dele, do imóvel, primeiro saber que aconteceu comigo. para saber quem é o dono, aí vai fazer o mapa de acordo com o CAR e vai falar para ele, você tem isso, tem aquilo, você desmatou até tal data, você foi perdoado, você não foi, a sua multa vai ser de tanto, se você entrar com a autodenúncia, você tem 10% de desconto, depois 60%, e no final ele vai ter condição de regularizar e não ter dor de cabeça, porque é uma dor de cabeça grande, mas eu sempre falo, independente do tamanho do problema ambiental, existe uma legislação e tem condição de resolver e não ter problema. E o cerco está fechando, né? Olha, eu estou achando o seguinte, daqui uns anos, eles vão sequestrar o gado, vai sequestrar a soja, é isso mesmo, a palavra é isso, não é ser humano não, mas vai ser sequestro, o nome técnico agora fugiu quando fala porque isso. está partindo para isso. Porque daqui a pouco eles vão ver até um problema ambiental, eles sabem, aqui na ficha técnica de gado tem tanto, vamos fazer uma busca desse gado aqui para pagar essa dívida? Ele tem tanta soja armazenada no armazém, vamos pegar essa soja para pagar a dívida? Porque está partindo para esse lado mesmo. E esse negócio, vai declarar o gado? Não, a cobra picou, morreu 3 cabeças. Você sabe, tem muita gente que faz isso. Sim. Cuidado, porque o bicho pode pegar. Bom, se você quiser falar com o Hélio Jovem, quiser bater um papo com ele, está aí o telefone da Suprema Ambiental. Nós temos um 62 98405 7480.
62 98405 7480. Liga lá para ele, bate um papo, conversa, pede uma explicação. Pronto, é a melhor saída. Evite problema, nós já temos muito. Hélio? Com certeza, Toninho. Obrigado mais uma vez. E eu sempre falo que eu sou online. Só mandar mensagem, respondo rápido. Isso é verdade mesmo. E está online mesmo. Obrigado, Hélio. Até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: amigo é aquele que diante de quem podemos pensar em voz alta. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.